pouco hoje da história de Noé, que é uma história importante. E quem quiser conhecer essa história, comece a ler o capítulo 5 de Gênesis, do Velho Testamento, que vai conhecer um pouco essa história, que é uma história muito bonita. É uma história que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje. É uma história sobre quando Deus destruiu o mundo, o dilúvio, no tempo de Noé. Mas vamos ver, porque todos, assim como nós numa empresa, temos que ter um requisito bom, nós temos que chegar, mostrar ao nosso, como é a nossa vida, para nós sermos empregados, para nós termos um emprego. Deus também vê o homem da maneira que ele gosta, que ele se agrada. Quando ele olhou para aquele mundo da época de Noé, do dilúvio, Deus só viu o homem. Vamos ver o requisito que Deus gosta do homem. E eis que a história de Noé, Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, ele andava com Deus. Essa é o requisito que Deus se agrada de uma pessoa. Honesto, consciente com Deus, andava com Deus. Qual a maneira que Noé andava com Deus? Ele temia a Deus. Não era contaminado com a corrupção, com as coisas erradas desse mundo. Ele não tinha contaminação de nada com isso. Às vezes eu ouço pregações que até me deixam triste, né? Quando alguém começa a pregar, falar sobre, porque atire a pedra aquele que não tiver pecado. Mas Jesus disse, a frase que Jesus deixou foi, atire a primeira pedra, mas ele falou com os judeus, com aqueles contaminados, com aqueles que não tinham nascido de novo. Ele não falou com Pedro, ele não falou com Tiago, ele não falou com Maria, ele não falou com aqueles que estavam ao lado dele. Não foi com essas pessoas que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou. E quando ele terminou a frase, olhou para a mulher e disse, mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela disse, Senhor, ninguém me condenou. Ela foi humilde, ela foi simples, ela foi mansa, ela foi uma pessoa de bom conhecimento e de boa ídola. E Jesus disse, mulher, vá em paz. Se ninguém te condenou, eu também não te condenarei. Mas ele disse uma palavra muito grande e forte. Mulher, vai, seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Ele disse a ela para não cometer o mesmo erro que ela estava cometendo, que ele estava cometendo, que os judeus estavam cometendo, que Herodes estava cometendo. Herodes tinha tomado a esposa do seu próprio irmão. Herodia era a esposa de Filipe, irmão de Herodes. Então, quando eles trouxeram aquela mulher para Jesus julgar, Jesus julgou-la da maneira correta. Jesus Cristo julgou aquela mulher da forma correta. Tá? Ele mandou tirar a pedra porque eles tinham o mesmo erro, eles cometiam o mesmo erro, eles cometiam os mesmos adultérios, eles cometiam a mesma corrupção e estava querendo condenar uma pessoa que justamente no erro que eles cometiam. Esse é o caso que Jesus Cristo condenou e que nós vemos aqui o mundo de Noé ser condenado pela corrupção, pelo pecado, pela vaidade e pelas coisas erradas. Nós vemos aqui também, quando Paulo, muita gente prega a história de Paulo, que Paulo disse, olha, entre vós, quem não tem pecado? Jesus estava falando justamente com os gentios, porque os gentios cometeram os erros. Ele não falou sobre aqueles que estavam batizados. Paulo não falou sobre isso. Paulo falou sobre os gentios. Paulo estava falando ao pecado, era com os gentios, não com aqueles que tinham descido das águas, que tinham deixado os seus pecados lá no fundo das águas. Paulo não estava falando sobre isso. Paulo estava falando com os gentios. Paulo estava comentando com os gentios, porque os gentios estavam perseguindo ao povo de Deus, aquela perseguição terrível, e Paulo falou usado por Deus, falando sobre ele, sobre isso. Então é importante nós entendermos no qual
Quando Deus destruiu o mundo de Noé, destruiu por causa do pecado, por causa da vaidade, por causa das coisas erradas que se está cometendo hoje, as corrupções, as coisas ridículas que se comete hoje. Então Paulo falava, Deus terminou aquele mundo com isso. Deus encerra sem falar com ninguém. 430 anos Deus ficou sem falar com ninguém, Deus ficou no silêncio até o nascimento de Jesus. Vocês querem ler essas histórias? Vocês querem o capítulo 5 de Gênesis e vocês vão conhecer essa história toda de Noé, que é muito bonita, é muito linda, e que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, um abraço para nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, um abraço forte para a dona de casa, mãe de família, você, pai de família. Que Deus abra a porta para o desempregado, que Deus cure e liberte aqueles que estão cansados e oprimidos, porque nós vemos que há muita opressão, nós vemos que tem muitas coisas que estão trazendo muitas enfermidades ao nosso país, ao nosso mundo. Que Deus abençoe a todos e guarde todos vocês e proteja. E uma semana muito abençoada de Deus, com muita paz, saúde e prosperidade para todos. Um abraço do Google Romão, que Deus abençoe a todos.